Bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Aristóteles Passos Costa, eu sou vice-presidente da região sudeste da CEBIC e por isso estou aqui na condição de anfitrião de todos vocês. Queria agradecer muito a presença dos nossos convidados ilustres. Eu me refiro ao deputado Kim Kataguiri, deputado Rodrigo Agostinho, deputado da Vitória, meu conterrâneo do Espírito Santo, obrigado pela presença, a presidente da CETESB, Patrícia Iglesias, e o subsecretário Anderson Aguilar, do Meio Ambiente de Minas Gerais. Esses são os nossos convidados de hoje. Obrigado pela presença, vocês são muito bem-vindos a essa sala. Queria agradecer também a presença de todos que estão nos assistindo aí, dos 4 estados da região sudeste. Agradecer aí ao presidente Zé Carlos Martins, que terá a oportunidade de dar a sua mensagem. Na verdade, a condição de anfitrião é para dar as boas-vindas aos senhores. Marcos Sais, que é o nosso consultor, nosso parceiro, que vai ter o tempo para sua exposição. E eu agora passo a palavra, então, ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, Nilson, que é quem vai conduzir os trabalhos e vai dar a palavra a cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos continuar aqui nesse trabalho. Um bom trabalho a todos. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado, né? Estamos aqui nessa sequência do ciclo de debates regionais, né? Nessa importantíssima nova lei geral do licenciamento ambiental, fundamental para o crescimento sustentável, né, de nosso país, fundamental para novos, tanto necessários os investimentos em infraestrutura, né? Nós temos aí recentemente o novo marco legal do saneamento, né? Se a gente não tiver uma lei bem estruturada, né, para que você possa destravar esses investimentos, a gente vai ficar nadando, morrendo na praia. É como a gente sempre está reforçando nesse debate. Nós não queremos flexibilização, queremos você ter regras claras, né, uniformização, modernização, simplificação, segurança jurídica, né? Nós temos que dar o conforto para quem está, né, assinando também como um funcionário público, né? Você não criminalizar justamente a análise técnica. Então, são esses pontos que nós estamos aclarando e mostrar para a sociedade que essa lei está madura, já está exaustivamente discutida ao longo desses anos todos, e nós precisamos, o país precisa efetivamente agora colocar para votar. A gente precisa ir lá, colocar, e eu agradecer mais uma vez a presença do deputado Kim Kataguiri, que tem feito um trabalho belíssimo de ouvir as várias formas de pensamento. Acho que nós estamos chegando em 90% a 95% de consensos. Agora, como democracia, a gente tem que colocar. E a ideia é justamente criar uma condição para que, efetivamente, a gente possa estar aprovando e colocando essa lei, né, para a gente votar no Congresso ainda este ano. Nós vamos, na sequência, fazer um pouquinho breve dos pontos importantes, né, que Marcos Sais, que é nosso consultor, advogado, amigo, inclusive, que a coisa mais importante que tem é, como a gente sempre fala, ele tem a barriga no balcão, ou seja, ele é uma pessoa que conhece, vive os dilemas de uma aprovação, então não é um teórico. Então isso nós temos discutido, inclusive, dentro da própria nossa indústria, a CNI, uma série de outras coisas. Então, é importante a gente saber e colocar para o mundo que essa lei é boa, né? Não adianta dizer que é ruim, que a gente quer criar problemas no meio ambiente. Não, nós só vamos crescer se nós tivermos respeito e normas claras, porque aí é que os bons ficam. Senão a gente fica jogando todo o mal empreendedor, o mal intencionado é que joga muito bem nas regras quando elas não são claras. Então, na sequência, a gente vai ouvir um pouco de Marcos. Ô Zé, você quer falar antes ou depois de Marcos? É melhor o Zé Carlos falar antes, né, Zé? Eu falo antes, daí a gente já vai para as palestras. Né? Exatamente, é melhor. A palavra aí ao presidente Zé Carlos. Mais uma vez, quero agradecer, Zé, também toda a confiança que tem depositado aí na comissão para justamente a gente formar esse amplo debate e que eu acho que está sendo muito bom. Já fizemos
na região sul, já fizemos na centro-oeste, estamos fazendo agora na sudeste, e vamos dar sequência depois da manhã para o norte, e vamos caminhando aí para que a gente possa estar divulgando esse importante projeto de lei. Obrigado, Nilson. Parabéns, Nilson, pelo comando dessa nossa comissão. Eu acho que o dinamismo que você está impondo, o ritmo que está impondo é aquilo que a gente precisa como construção civil. Quero agradecer e dar um abraço, mesmo que seja virtual, no Kim, no Rodrigo, no deputado Josias da Vitória, que eu conheço hoje, mas dizer que nós estamos juntos nisso aí. O Marcos, nosso grande baluarte aí, que nem diz o Nilson, aquele que sabe no dia a dia, a Patrícia e o Anderson, que aqui estão representando o setor público, né? O Ari, meu amigo, Ari, grande abraço para você, todos os outros que estão aqui presentes conosco, tem a Camila, que eu não conhecia, a Raquel. Mas dizer o seguinte, eu acho que fazendo esse evento, o que a gente tem estimulado é que cada vez mais a gente consiga, via tecnologia, que um tempo atrás a gente não podia, né? Que a gente pudesse chegar mais lá na ponta, mas chegar a vocês. Imagine uma reunião dessas há um tempo atrás, se a gente tinha condição de fazer, é impossível trazer 83 pessoas que estão aqui presentes a Brasília para fazer uma reunião de 1 hora. Era muito difícil por causa de tempo, por causa de custo. E hoje a gente consegue. Então, nós estamos estimulando cada vez mais exatamente o debate que chegue na ponta. Então, parabéns, Nilson, por esse projeto, que estamos chegando aí, estamos escutando as pessoas, estamos escutando as dores de quem vive o dia a dia. E concordo plenamente com aquilo que você acabou de falar. Nós precisamos de legislação clara, que reduza ao mínimo a insegurança jurídica, né? Porque o que a gente vê sempre na área de sombra é que quem atua é quem não é bem intencionado, tanto para um lado quanto para o outro. Então, nós precisamos clarear isso aí para que as pessoas de bem elas possam fazer. Eu estava aqui até pensando um pouquinho e eu acho que nós temos que ter... Hoje você tem um emaranhado de resoluções municipais, estaduais, federais, você tem legislações, você tem jurisprudência, você tem um emaranhado de coisas. O Brasil é uma república federativa no papel, mas a gente sabe muito bem que o decorrer dela ao longo dos anos, ela acabou ficando uma coisa muito dependente do poder central, né? Você acabou tendo muito que isso aí. Então, quando você começa a criar coisas que são lógico, existem as especificidades, mas o máximo que a gente puder ter alinhado, regulado a nível nacional, eu acho que é um grande ganho no sentido da melhoria da produtividade, que é o que vai gerar emprego, que vai gerar economia, que vai mexer com tudo isso. Parabéns, Kim, parabéns, Rodrigo, o desempenho que vocês estão tendo nisso aí. A gente sabe a luta que é isso, né? A gente sabe o quanto é difícil levar esse projeto em frente, mas a gente acredita que agora, se Deus quiser, não vai ter outros fatos novos aí que permitam que a gente possa fazer. Conte conosco para que a gente possa levar isso para frente, tá? Bom evento a todos, bom debate. Ficaremos aqui até perto das 11 horas ali, escutando vocês aí, aprendendo um pouquinho sobre o assunto. Obrigadão a todos. Abraço, Nilson. Ok. Obrigado, presidente. Então, vamos passar a palavra para Marcos Sais, para fazer essa breve exposição, né, sobre os pontos importantes para o nosso setor. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado, Nilson. Obrigado, presidente Zé Carlos. É uma satisfação aqui estar com tanta gente que vive a questão ambiental no seu dia a dia. E o próprio deputado Kim, relator, que viveu intensamente nos últimos anos e tem vivido essa questão ambiental também. Eu pediria que a Raquel colocasse a apresentação para a gente, só para guiar um pouquinho a nossa fala e o bate-papo agora aqui. Então, como o Nilson já disse, a gente vem nos últimos anos tratando muito desse assunto. É de suma importância para o setor formal da construção, para o setor como um todo produtivo do nosso país, para poder fazer da forma certa, fazer da forma correta, como o presidente Zé Carlos disse, ter segurança jurídica para fazer. Enfrentar o licenciamento ambiental é algo extremamente complexo, como deve ser, é algo que tem que ser analisado quando você tem interação com as questões ambientais, quando você utiliza recursos naturais, você deve realmente ao princípio da prevenção, como a gente fala, de você entender a forma de fazer.
E por que isso é tão importante para o setor da construção? Peço para a Raquel passar o próximo slide. Eu brinco que esse slide, quem entende esse slide, não precisa se preocupar com o assunto do licenciamento ambiental. Trabalhando há 20 anos com isso, é mais ou menos como a gente consegue ver esse furacão de normas, de órgãos intervenientes, de situações complexas que você sempre tem que entender. E, como o Zé Carlos disse, nesta sombra, nesse emaranhado, muitas vezes, quando você tem excesso de normas, você acaba tendo a falta de qual norma saber qual seguir. E é como vem acontecendo com o licenciamento ambiental. Isto é ruim para os empreendedores, para a equipe técnica contratada pelos empreendedores, para os servidores públicos. Nós temos aqui representantes de órgãos ambientais, que depois nós vamos poder ouvir como é complexo você estar também do lado de lá do balcão, com esse furacão de normas. É ruim para o Ministério Público, porque o Ministério Público, como fiscal da lei, ele também, com essa quantidade absurda de normas, tem dificuldade ou de fazer o correto controle do que está sendo observado, ou você acaba tendo exigências A, B e C do órgão ambiental e o Ministério Público gostaria que fosse D, E e F. E isso é ruim também, inclusive, para o Poder Judiciário, porque é um assunto tão complexo, é um assunto tão específico, que quando chega muitas vezes ao Poder Judiciário, e notadamente falando aqui, por exemplo, de obras de infraestrutura, as obras estruturantes, que trazem consigo, tem a possibilidade de trazer consigo desenvolvimento sustentável para locais onde elas ocorrem, porque elas ocorrem sempre nas pequenas comarcas, falando aqui de hidrelétrica, de térmicas, de novas estradas, de linhas de transmissão, que você leva essa discussão ao judiciário, que tem que conseguir transitar dentro desse emaranhado de normas. Pode passar, Raquel, por favor? O próximo slide traz um pouquinho disso, que é uma pergunta, muitas vezes, passaram dois, Raquel. Isso, pode tocar, né? O que é o licenciamento? Então, isso que eu disse, o procedimento administrativo destinado a licenciar, a você conseguir fazer essa interação. E aí chegamos nessa pergunta: é necessário alterar o sistema de licenciamento brasileiro? Eu lembro no ENIC de 2015, eu trouxe uma palestra, o Encontro Nacional da Indústria da Construção, o nosso evento maior da nossa CEBIC, e aí foi perguntado, se pudesse fazer alguma coisa, Marcos, para melhorar o licenciamento ambiental brasileiro, o que você sugeriria? E foi a primeira vez que conversei mais seriamente sobre o PL 3729, que já tramitava naquela época há 11 anos, né? Ele é de 2004, e quando eu disse de fazer uma lei geral do licenciamento, alguns presidentes de entidade falaram, bom, então nós temos que refazer a lei de licenciamento, e eu disse, nós não temos uma lei geral de licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental brasileiro, então, feito por muitas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente e por normas de cada estado, de cada município, chegando nessas mais de 50 mil regras relacionadas ao meio ambiente. Então, com este número que foi levantado pela Secretaria do PPI, né, o programa de parcerias, que foi feito esse levantamento, quando viram, se tem mais de 50 mil regras, é impossível você conhecer e lidar com todas essas. Por isso, ou também por isso, se tem muita dificuldade no licenciamento ambiental, o que eu disse já é algo complexo por si só, e nesse emaranhado de normas você tem muita dificuldade. Nesses últimos anos, a gente também, junto com a CNI, o anterior ainda, Raquel, a gente fez um levantamento sobre os prejuízos que a burocracia causa ao licenciamento ambiental. Então, em média, você demora 4 anos e 9 meses para alcançar as licenças para essas obras estruturantes que eu disse. Um atraso, e somente o atraso custa 6,3 bilhões por ano aos cofres da União, que deixa de ter esses empreendimentos funcionando. Trazendo do setor portuário, esses custos correspondem a 2,9 a 4,3 bilhões de reais por ano. Recentemente saiu um estudo sobre o órgão ambiental de Santa Catarina, e eles fizeram esse estudo, lembrando que Santa Catarina é um estado, pelo menos geograficamente pequeno, e hoje você tem parado no órgão ambiental 40 bilhões de investimentos que não tem licença e por isso não consegue seguir adiante. Nesse mesmo estudo, o órgão ambiental catarinense disse que são investidos por dia 45 horas para responder demandas do Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público também investe muitas horas para gerar essas demandas. É tempo de qualidade de servidores que acaba sendo investido muito em função dessa quantidade enorme de normas e a falta de clareza e de segurança jurídica. Como eu disse, quando você não sabe o que utilizar, você causa insegurança, você causa atraso, você causa este problema todo. O próximo slide, por favor, Raquel.
Então, por que é necessário alterar o sistema, né, de licenciamento? E aqui fica uma coisa, deputado Kim, novamente parabenizo quando fez as audiências públicas, 9 audiências públicas na Câmara dos Deputados para discutir o PL, estivemos presentes em várias delas. Depois, o dia que também a Câmara dos Deputados virou comissão geral, é o único momento, né, que não parlamentares podem utilizar da tribuna do plenário para falar sobre esse assunto. E nós sempre defendemos a necessidade de uniformização. É uma lei geral. Aqui, outra falácia que a gente ouve muitas vezes, a lei geral vai afrouxar as regras de proteção ao meio ambiente. Ela não pode fazer isso, ela não tem o condão de fazer isso, por ser uma norma procedimental. Ela vai dizer, por exemplo, como os órgãos ambientais, como as consultorias técnicas, devem fazer esse procedimento de licenciamento, mantidas as regras de possibilidade de intervenção em APPs, mantidas as regras, por exemplo, trazidas na Lei da Mata Atlântica, mantida todas as regras de direito material. Mas a gente precisa de uma uniformização, mesma regra para todos, o meio ambiente não consegue ver aquelas fronteiras criadas pelo homem. Nós não podemos ter normas diferentes para a margem direita e para a margem esquerda do rio, como muitas vezes a gente vê, até em outro assunto que a gente também atua muito, né, que é a questão do afastamento de cursos da água, se é 15 metros da lei de parcelamento do solo, se são os 30, até 500 da lei do Código Florestal, assunto que está hoje parado no STJ para ser decidido com repercussão geral, mas no licenciamento nós precisamos de uma uniformização de uma norma geral para o nosso país. Segunda questão, a gente precisa trazer na lei toda a modernização que aconteceu nos últimos anos. A questão dos processos eletrônicos, trazer a questão de análise de desempenho e tantas outras questões que hoje nós já temos, mas muitas vezes, até por essa falta de normatização, acabam não sendo devidamente aplicadas pelos órgãos ou não por todos os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Toda essa questão também que a gente fala de uma simplificação, aquele que, por exemplo, Zé Carlos falou, quem tem a experiência, especialmente de atender empresas que são de fora do Brasil, você explicar licenciamento ambiental brasileiro para quem é de fora, entender todo o processo aqui, falando de EIA-RIMA, para a elaboração do EIA, depois a concessão da licença prévia, o que tem que ser feito entre licença prévia e licença de instalação, depois para licença de operação, e que mesmo passando por tudo isso, talvez por não atender alguma daquelas 50 mil normas, ainda ter questionamento de Ministério Público, é uma situação muito complexa e difícil de explicar para esses investidores que, como dito, eles obviamente precisam de um mínimo de segurança para investir, para colocar dinheiro. Aqui é uma questão que eu termino, que é o item 4, que resulta com tudo isso, que é a segurança jurídica. Quem trabalha muito na área sabe que você ter o licenciamento ambiental é pressuposto para você poder empreender, mas também para poder ser financiado. E quando você trabalha com as grandes obras, a gente já não se atém mais somente aos padrões nacionais, especialmente aquelas questões que eu falei de análise ou padrões de desempenho, porque quando você vai ter financiamento, especialmente de entidades de fora do país, eles se atêm muitas questões, né, dos princípios do Equador, todos os bancos que fazem esse financiamento, e com risco de responsabilização. Eu não tenho dúvida, presidente Nilson, que com o passar dos anos o próprio mercado vai se autorregular. É inconcebível você fazer alguma coisa não levando em consideração as questões ambientais. Isto é o que também está na Constituição, trazido como toda a parte de educação ambiental. Isto é o que vem acontecendo no nosso país. E eu não tenho a menor dúvida que a vinda de uma norma que uniformize, modernize, simplifique, traga segurança jurídica, pode acelerar este projeto, este processo de que você não tem mais, não cumpre a norma por obrigação, mas cumpre também por consciência ambiental e para saber que os organismos internacionais vão estar fiscalizando toda essa questão e analisando o teu processo de licenciamento ambiental também. Próximo slide, Raquel, por gentileza, já encaminhando aqui para a parte final da apresentação. Eu trago sempre esse recorte da justificativa do PL 3729. Isso foi escrito em 2004 e está mais atual do que nunca, passados 16 anos, né? Que na justificativa, na exposição de motivos do PL, estava dito: nesse diapasão, constatamos que tão grave quanto a falta de estrutura operacional pública para o setor de licenciamento ambiental, e aqui eu faço um parênteses, o setor formal da construção sempre pede também ao Poder Executivo que dê a melhor estrutura possível aos órgãos ambientais. Órgão ambiental forte, órgão ambiental bem aparelhado, órgão ambiental com servidores de qualidade, são um ganho
para o meio ambiente, para o empreendedor e, consequentemente, para o desenvolvimento sustentável. Então, é claro que a questão, né, da falta de estrutura operacional pública é um problema, mas, na exposição de motivos, diz tão grave quanto esse problema é a notória insegurança jurídica em que vive o referido setor. Diante do exposto, né, conclui a exposição de motivos, faz-se extremamente importante a aprovação de uma lei específica sobre o tema. O presente projeto de lei traz uma proposta ampla nesse sentido, que procura dar uma base consistente para o Instituto Jurídico do Licenciamento Ambiental. O próximo, por favor, Raquel. Nós não queremos aqui, e o deputado Kim sabe muito bem disso, a gente sempre se dispôs a debater muito o PL, acho que ele precisa ser melhorado. Como o Nilson disse, se a gente tem 90 e tantos % de concordância, talvez o restante do que a gente tem, deputado Agostinho, seja para ter um último debate e ser aprovado no plenário. Mas eu falando do macro, acho que tem duas questões muito importantes no PL, e ambas hoje são de consenso, e essas duas eu queria destacar. A primeira é a revogação do parágrafo único do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. Nós precisamos dar maior segurança aos servidores dos órgãos ambientais, e este crime, que é conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais, ele tem a modalidade dolosa, ou seja, o servidor sabia que era em desacordo e mesmo assim fez a concessão dessa licença, essa autorização, esse funcionário público vai responder criminalmente, tem que responder e ponto, é o crime doloso. Mas neste ambiente de insegurança, de 50 mil normas, de muita divergência técnica, entender que este crime poderia acontecer da forma culposa, ou seja, sem a intenção, por considerar a norma A e não a norma B, análise de desempenho A e não a B, virar réu num processo criminal é uma brutalidade, com todos os servidores de órgãos ambientais. Então, o nosso setor, e aqui todos os setores, apoiam incondicionalmente a revogação desse parágrafo único, porque mau servidor deve ter rigor da lei, servidor que tem divergência técnica e debate em alto nível deve ter proteção da lei. Então, esse é um ponto que a gente sempre destaca muito. E o segundo, talvez o que traga, de fato, um novo modelo revolucionário, que já acontece em alguns estados, mas é chegada a hora de extensão de uniformização, é a licença por adesão e compromisso. E muito rapidamente aqui, o que é a licença por adesão e compromisso? É uma inversão, é uma mudança de protagonismo. A iniciativa privada que tanto critica a demora, que tanto critica a burocracia, passa a ter um papel de protagonismo. E isso, naquele estudo que eu falei do órgão ambiental catarinense, eles também falaram que um dos motivos para o atraso é a má qualidade de alguns estudos ambientais. Então, aqui, essa sistemática diz o seguinte: uma atividade já amplamente conhecida pode passar o próximo slide, Raquel? Uma atividade já amplamente conhecida pelo órgão ambiental. O órgão ambiental, já de início, ele estipula quais são as regras desse tipo de licenciamento, ele já faz as condicionantes que devem ser cumpridas, e o empreendedor adere a esta sistemática, firma um compromisso de seguir tudo isso, tenha todas essas exigências, tenha ao seu lado um técnico que emite uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, que eu sempre digo ao CREA, tem que lutar para a RT no Brasil ter mais peso do que tem hoje. Você está se comprometendo tecnicamente, com todos os seus conhecimentos e formação, a seguir tudo aquilo que foi dito naquela sistemática, e o órgão ambiental lhe concede essa licença e depois vai lhe fiscalizar. Essa situação, eu cito novamente o órgão ambiental catarinense que implementou nessa sistemática que está trazida na lei, foi o primeiro a fazer, Bahia fez um pouco diferente antes, mas Santa Catarina fez, e começou com a avicultura, é o estado que mais exporta aves, né, para o exterior, exportar para o exterior, por óbvio, mas nessa sistemática se diminuiu em 20% o trabalho dos servidores da diretoria de licenciamento, para uma atividade amplamente conhecida. Então, é este tipo de situação inovadora que a gente precisa trazer de forma uniformizada para o nosso país, até porque todos os estados que fizeram, e eu cito ao final desse slide, 2 ações de inconstitucionalidade, houve questionamento por parte do Ministério Público. Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça manteve, declarou a constitucionalidade, a legalidade da lei, e no caso do Ceará, por motivos processuais, foi levado ao Supremo, e o Supremo também já disse que essa sistemática ela é legal e ela é constitucional.
Pode passar o último slide, por favor, Raquel. É uma frase que eu gosto muito. Quando ocupei a tribuna da Câmara para defender o projeto de lei, terminei com essa frase, que é a frase que o Churchill fala no final da Segunda Guerra, né? Agora, isto não é o fim, nem sequer é o começo do fim, mas é talvez o fim do começo. O setor empresarial, os empreendedores do Brasil não imaginam que a vinda da lei vai resolver todos os problemas. Mas, certamente, aquele emaranhado de normas, o furacão de normas que nós temos, a forma que o licenciamento ambiental brasileiro funciona hoje em dia, ela não está boa, ela não está adequada, ela não está boa para o órgão ambiental, ela não está boa para o empreendedor, ela é extremamente complexa para o Ministério Público, talvez mais complexa ainda para o Poder Judiciário. O que se merece nas questões ambientais é discutir tecnicamente as questões ambientais. Licenciamento ambiental é uma questão técnica. É você debater se a alternativa locacional escolhida é a mais adequada, é você entender se as alternativas tecnológicas são as mais adequadas, é entender quais são as áreas de influência e utilizar toda a tecnologia possível para evitar os impactos, se não for possível, mitigá-los e, se não for possível, compensá-los. Essa sistemática está trazida na Lei Geral do Licenciamento Ambiental. E está na hora de a gente ter menos discussão jurídica no que tange ao licenciamento ambiental e mais discussão e conversa técnica, para que a gente possa, sim, conseguir o desenvolvimento sustentável, levando em consideração o ambiental, o social e o econômico. O setor nunca quis flexibilização, o setor nunca quis diminuição de exigências, o setor quer clareza e segurança jurídica, e a vinda da lei a gente tem convicção que pode trazer isso. É o apelo que a gente faz aos parlamentares aqui presentes. Temos feito em todas as regiões para trazer essa discussão num alto nível, um bom bate-bola, porque nós temos certeza que a vinda dela vai trazer uma grande melhoria. E como eu venho dizendo, eu acho que o deputado Rodrigo Agostinho, deputado Kim, secretários aqui presentes, nós estamos ansiosos para começar a discutir os efeitos da vinda da Lei Geral do Licenciamento Ambiental e não mais a necessidade de aprovação do projeto. É o nosso apelo e que a gente faz para começar o debate na manhã de hoje. Eu devolvo a palavra, Nilson, mantendo aqui a disposição para continuar o bate-papo. Obrigado, Marcos. Mais uma vez, de forma concisa, né? Que não é uma coisa muito normal, né, dos advogados, você, num tema tão complexo, você ter esse poder de síntese. Muito obrigado. Vou passar a palavra ao deputado federal Kim Kataguiri, que é o relator da proposta que está no Congresso. E, mais uma vez, quero agradecer sua disponibilidade para a gente discutir tão importante projeto. O senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, Nilson. Obrigado, Aristóteles, Marcos, da Vitória, Rodrigo Agostinho, Zé Carlos. Prazer estar aqui falando com vocês. Acho que os principais pontos, né, sobre o projeto de lei de licenciamento ambiental foram levantados, né? Eu sou o 7º ou 8º relator dessa matéria, espero que o último, que a gente finalmente consiga aprovar. Acho que realmente a gente chegou no nível de maturidade de debate que não se via antes. O primeiro ponto, né, que já foi colocado logo de início, né, na abertura, foi a padronização das normas, né, que é algo natural, né? Hoje nós não temos lei geral de licenciamento ambiental, né, não temos lei federal que trate sobre o tema. Mais do que isso, né, o Zé Carlos até colocou que nós somos uma república federativa no papel, né? E isso é uma verdadeira... Só da gente analisar a história, né, principalmente comparando, né, que acho que é o principal exemplo de estrutura federativa que nós temos, são os Estados Unidos, né? Comparando a história, o Brasil, os Estados Unidos realmente são uma série de estados que resolveram se juntar, né, e delegar um poder para criar um poder federal. O Brasil não, o Brasil era um poder central que decidiu se dividir e que copiou da Constituição americana a competência subsidiária dos estados, só que com uma pequena diferença, né? Nos Estados Unidos, a Constituição determina que o poder federal tem a competência, né? O Legislativo Federal tem a competência para legislar sobre crimes federais, sobre deixando margem para crimes estaduais, coisa que a gente não tem aqui, sobre legislação ambiental também federal, né? Mas também deixando espaço para a legislação ambiental estadual, sobre as Forças Armadas, sobre diplomacia,
e todo o resto fica de competência dos estados, né? Aqui no Brasil, não. A nossa Constituição é poder federal, a União tem a competência de legislar sobre direito marítimo, comercial, civil, criminal, de trânsito, ambiental, blá, 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 o que sobrar para os estados. Para os estados sobrou o quê? Nada, né? Hoje você tem até essa competência concorrente, né, para legislar sobre matéria ambiental, mas, no final das contas, não são os tribunais estaduais que firmam os entendimentos sobre a interpretação da lei. O entendimento estadual pode ser derrubado a qualquer momento pelo STJ, pelo STF, ou mesmo pela própria primeira instância, né? O Marcos, que está advogando aí há algum tempo na área, sabe que aqui nem sempre as instâncias superiores estão acima da primeira instância. Segurança jurídica, né? Outro ponto que foi colocado, tenho me esforçado bastante para adequar o relatório da lei geral às melhores práticas dos estados, né? O que já é implementado, o que já é feito e que já funciona, até que foi demonstrado aí na apresentação do Marcos um pouco sobre a legislação de Santa Catarina, e com a jurisprudência do STF, né? A gente tem julgados recentes aí sobre o Código Florestal, que eu busquei adequar, né, na Lei Geral do Licenciamento Ambiental, para a gente não ter problemas futuros. Como foi colocado já com muita clareza por todos vocês, o setor da construção civil, assim como da infraestrutura, assim como o setor elétrico, nenhum se nega a compensar, né, ou mitigar os impactos ambientais causados pela sua atividade, né? Tudo que se pede é que, você saiba quais são essas condicionantes. 2, essas condicionantes tenham relação com o impacto causado. E 3, elas sejam proporcionais ao impacto, coisa que não acontece hoje, infelizmente. Você tem abusos, né, que não tem absolutamente nada a ver com defesa do meio ambiente, mas com exploração política, né, com uma exacerbação, uma exploração daquilo que deveria ser o papel de uma licença ambiental, ou de condicionantes da licença ambiental. E essa objetividade para as condicionantes a gente também busca trazer no relatório, além, claro, no processo digital, no processo transparente, né? Acho que essa pandemia, pela própria modelo de reunião que nós estamos hoje, né, mostrou que o que puder ser digital, né, quanto mais as coisas puderem ser digitais, melhor, mais transparente, mais rápidas elas vão ser, né? Não tem como você, por exemplo, fazer um aproveitamento de um estudo de impacto ambiental se você tem todos os estudos em papel, né? Não dá para esperar do servidor que vá lá num arquivo de dezenas de milhares de páginas para fazer o aproveitamento daquela área para saber se aqueles dados ainda são válidos, né? Ainda são recentes o suficiente para serem utilizados. Agora, quando o processo é digital, dá para a gente ter isso, dá para a gente agilizar, dá para a gente aproveitar. Outro ponto também, né, das situações complexas envolvendo órgãos intervenientes, né, que o Marcos também colocou, centralizar a palavra final no órgão ambiental, né, o que alguns colegas do PT e do PSOL especialmente me pedem, né, dos órgãos intervenientes terem um parecer vinculante, né, de cada órgão, o IFAM, a FUNAI, o ICMBio, ter o poder de veto, ter o poder de determinar condicionantes. Isso não acontece em nenhum país desenvolvido, em nenhum exemplo, né, de legislação ambiental no mundo desenvolvido, né? Agora o Brasil quer entrar para a OCDE. A regra da OCDE é a definição por parte do órgão ambiental, centralizada no órgão ambiental, que escuta aqueles envolvidos, né, que têm interesse naquela obra por sofrer algum tipo de impacto, sempre escutando, sempre promovendo diálogo, sendo transparente, como a gente quer adequar aqui para a legislação brasileira, mas centralizando a decisão num único órgão, né? Como é que eu explico para alguém de fora, principalmente alguém que vai trazer o seu capital para cá, que eu preciso passar por 7, 8 órgãos diferentes, que depois de seguir essas exigências de 7, 8 órgãos, ele ainda pode sofrer um processo criminal, né, do Ministério Público, porque discordou da maneira com a qual ele cumpriu a lei, com base naqueles órgãos que são do governo, e que depois ainda aquele entendimento pode vir ainda uma outra corte desfazer aquele entendimento que o Ministério Público utilizou para embargar aquela obra, para desfazer o primeiro entendimento que ele cumpriu dos órgãos intervenientes e do órgão ambiental. É um manicômio, isso não tem como você explicar para um investidor externo, e justamente por isso a gente busca trazer essa racionalidade para o processo de licenciamento ambiental.
né, que é o desenvolvimento econômico, sim, que é desejável, afinal de contas, o desenvolvimento econômico significa desenvolvimento social, significa mais pessoas vivendo melhor, mas também com a preservação do meio ambiente, né, com a sustentabilidade ambiental também, né. Eu vou discordar de um ponto do Marcos, que colocou que é ruim para o Ministério Público o cenário atual, porque tem muitas normas. Pela minha experiência com o Ministério Público nas audiências públicas, eu acho que eles gostam de que seja confuso, porque eles gostam de manter o poder de processar. Mesmo porque uma das primeiras sugestões, até feitas pelo Feldman, né, que foi o deputado constituinte, o ambientalista, para mim foi de que o Ministério Público acompanhasse todo o processo de licenciamento para que ele já apresentasse suas discordâncias durante o processo e você não tivesse processos posteriores, né, que embargassem a obra. E quando eu fiz essa oferta aí por 3 vezes em audiência pública para o Ministério Público, eles disseram que não tinham interesse, que queriam manter o poder. Primeiro, eles diziam que queriam manter a capacidade de né, postulatória, né, de poder processar, de poder embargar a obra. Eu falei, esse projeto de lei não tem a capacidade de tirar né, o poder que vocês têm de processar. Vocês podem participar de todo o processo, concordar de todo o processo e depois processar dizendo que vocês discordaram do processo. Isso aí é o poder constitucional que vocês têm, eu não posso fazer nada em relação a isso. Eles falam, não, mas aí o promotor vai ficar constrangido. Eu falei, e tá errado ele ficar constrangido, ele participar de todo o processo, concordar com tudo e depois, no final, achar uma discordância? Então, infelizmente, eu acho que por parte do Ministério Público, você tem mais uma mentalidade de querer manter o poder dos promotores de embargarem a obra do que de fazer efetivamente uma fiscalização eficiente que dê um resultado positivo para o meio ambiente na ponta, né? Também nós temos, e eu acho que a legislação ambiental, pelo que eu tenho, por esse quase 2 anos aí de audiências públicas, de diálogos que eu tenho com os setores, acho que hoje a legislação ambiental, até mais do que a tributária, é um dos principais entraves para o avanço da infraestrutura no nosso país, né? Para ferrovias, para hidrovias, para portos, aeroportos. Né? Você precisar fazer um estudo de impacto ambiental para uma dragagem de manutenção é uma coisa também inexplicável para qualquer pessoa de fora. Como é que você já um procedimento rotineiro, né, de manutenção do porto, eu preciso apresentar um novo estudo para saber quais são os impactos, para daí mitigar os impactos que eu já sei que já são conhecidos, que eu já sei desde o início, desde quando eu projetei o porto, nem comecei a instalar, quando eu projetei eu já sabia o impacto daquela dragagem de manutenção, precisar fazer isso novamente, ou ainda, né, para expandir uma rodovia num acostamento, né, tem um acostamento que eu vou transformar em duplicação, né, eu precisar fazer um estudo de impacto sobre aquela duplicação em cima do acostamento, que eu já sei que não vou precisar derrubar uma árvore sequer, que não vai ter nenhum tipo de novo prejuízo para a fauna, para a flora, também é injustificável. Eu encomendei recentemente, né, um estudo para a Fundação Instituto de Pesquisa para saber o impacto econômico, né, de uma eventual aprovação do projeto de lei geral de licenciamento ambiental. E o resultado me surpreendeu positivamente, né, pelos números serem até maiores do que 2 dos principais projetos que a gente aprovou nessa legislatura, que é o Marco do Saneamento e o PL do Gás. Né? O estudo da FIP mostrou que o potencial, né, de investimento em 10 anos gerado pelo relatório é de 120 bilhões de reais, né, com a geração de 2.600.000 empregos, sendo 864 mil deles só na construção civil. Isso só trazendo transparência, objetividade para as normas, trazendo segurança jurídica, mostrando para o empreendedor o que ele precisa cumprir, quanto vai custar e quanto tempo vai durar. Que é isso que ele quer. Ninguém quer desrespeitar norma ambiental. Desrespeitando norma ambiental, aliás, você nem consegue financiamento hoje, né? Como o Marcos já bem colocou, já é o protocolo dos bancos exigir esse rigor, até um rigor maior do que a legislação de países desenvolvidos em relação aos cuidados ambientais do empreendimento. Portanto, o que se quer aqui é só trazer esses objetividade, proporcionalidade, condicionantes com relação com o impacto causado, padronização dos termos utilizados, padronização das licenças utilizadas. Cada estado vai poder adequar para a sua realidade, como pode hoje, né? Claro que com uma margem de liberdade menor do que eles têm hoje, mas
ainda assim com amplo poder de enquadrar as atividades de acordo com a peculiaridade dos estados, né? O que não significa que nós não devemos ter uma baliza, né, em legislação federal para fazer com que esses estados, todo empreendedor em todo estado saiba exatamente quais são os tipos de licença, quais são os passos de cada licença e quanto tempo cada uma demora, cada ato administrativo demora para ser analisado. Enfim, basicamente isso que a gente quer trazer com a Lei Geral de Licenciamento. Eu confesso para vocês que, em relação à tramitação nesse ano, eu estou bastante pessimista, porque eu não vejo nem o orçamento do ano que vem sendo analisado esse ano. Eu acho que, excepcionalmente, o parlamento vai ter que funcionar em janeiro para definir a lei orçamentária, porque a gente devia ter votado a LDO em julho, né? A gente não votou até agora. E não há perspectiva de acordo para se formar a comissão para votar. Eu não estou nem entrando no mérito da peça orçamentária. Então, eu realmente não vou mentir para vocês aqui, vender algo que eu não sou capaz de entregar, de que existe uma grande probabilidade de ser votado nesse ano. Acho que a probabilidade é muito pequena e que deve ficar para o ano que vem. Mas, de todo modo, vocês tenham certeza que o máximo de diálogo, o máximo de esforço de comunicação, o máximo de aprofundamento técnico para fazer com que esse projeto finalmente saia do papel e seja aprovado, eu estou fazendo. É isso. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigado, deputado. A gente acredita que pode haver uma janela, né? Geralmente tem uma janela de oportunidades, né? E se nós estamos maduros, é tentar colocar nessa janela de oportunidades de projetos como nessas novas reformas, como uma das reformas mais importantes, se não, né? Dentro, como você elencou aí, uma das mais importantes, se não for a mais importante para novos investimentos, é essa lei que eu acho que a gente precisa perseguir e deixar bem isso na cabeça de todos. Vou passar a palavra para o deputado federal Rodrigo Agostinho. Ele é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Deputados. Mais uma vez, deputado, obrigado pela sua participação, né, que vai brilhantar nosso debate aqui. Eu peço só para todos, né, que vão estar falando, tenho aí uma sequência de 5 minutos, tentando se ater ao nosso tempo aí, para dar tempo para os debates. Muito obrigado mais uma vez. Pode falar. Bom dia a todos. Quero agradecer muito o convite para estar aqui hoje. Eu acho que a gente precisava pontuar algumas questões que eu acho que são relevantes nesse debate, né? Primeiro, que licenciamento ambiental no Brasil, mesmo com mudanças da legislação, em muitos casos nós teremos, sim, questões complexas, né? O Brasil é um país complexo, então não adianta achar que uma lei vai resolver tudo isso. Eu sou um defensor da gente ter uma lei geral nova de licenciamento ambiental, enfim, eu sou um defensor disso, mas eu acho que algumas coisas precisam ser colocadas em consideração. Primeiro, que o Brasil é um país que tem a maior biodiversidade do mundo, né? A gente tem um hectare de Mata Atlântica, nós temos mais espécies do que na Europa Ocidental inteira. Então, você tem uma complexidade maior nos estudos, né? Nós temos 6 biomas terrestres mega diversos. Nós temos a Mata Atlântica, bem devastadas, temos o Pampa, o Cerrado, a Caatinga, a Amazônia, o Pantanal, a costeira, temos o complexo marinho. Só na Amazônia nós temos 173 etnias diferentes, então você tem, às vezes, num traçado de uma linha de transmissão, de uma estrada, você tem questões com povos indígenas, em alguns lugares tem patrimônio histórico, em outros tem questões quilombolas. Então, assim, o Brasil tem uma complexidade que é do Brasil. Então, isso é do Brasil. O Brasil tem um outro problema muito sério, que o Brasil tem uma tradição cartorial. Essa tradição cartorial precisa mudar, né? Isso de maneira inegável, não faz mais sentido os órgãos ambientais continuar exigindo firma reconhecida, 1 milhão de cópias de documentos e tudo mais, enfim. Acho que a gente precisa vencer isso. A lei geral, ela avança, né? Nós temos uma lei... eu queria só corrigir o Marcos. O Marcos continua insistindo, alguns setores continuam insistindo que tem 50 mil regras. Não existe 50 mil regras, tá? Isso é uma grande bobagem que se repete e nunca é apresentada a fonte disso.
mas tem sim muitas regras, né? Nós temos 50% dos municípios têm um plano diretor, né? Então são 2.866 municípios que têm plano diretor, cada um tem sua regra urbanística. Agora, não são regras de licenciamento, né? A gente precisa de uma lei geral que possa uniformizar prazo, que possa uniformizar atendimento, que possa auxiliar na formação de um banco de dados único, né? Hoje, cada estado cria suas regras com uma liberdade muito grande. Então, muitas coisas que a gente está prevendo na Lei Geral do Licenciamento já estão previstas em alguns estados. O estado de São Paulo foi um dos primeiros, né? Fico muito feliz de ver aqui a doutora Patrícia, os pioneiros com os estudos simplificados. Então, não faz sentido exigir estudo de impacto ambiental para obras de baixo impacto, de impacto relativamente desprezível, né? Então, muitos estados criaram regras e que agora a ideia é que essas regras passem a valer para outros estados. A gente tem outros problemas além da legislação, que é a questão da estrutura, órgãos ambientais com uma estrutura deprimente, né? pouca estrutura de análise, muitas vezes servidores que não conhecem da matéria, então a gente também tem esse outro problema, falta capacitação de servidor, né? Falta um banco de dados consistentes, inclusive com informação que não precisaria estar dentro dos estudos de impacto ambiental, né? Então, assim, a gente tem ainda muito balcão no Brasil, a gente precisava levar todo o licenciamento para o mundo eletrônico, acho que nisso eu tenho uma concordância muito grande com o Kim, né? Mas basicamente o que a gente tem uma lei de 81, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 31 de agosto de 81, que estabelece esse licenciamento trifásico. Acho que a lei inova muito, de maneira muito bacana, em juntar etapas, né? Então, para algumas obras dá para você juntar a licença prévia com instalação, e outras a de instalação com funcionamento. Então, acho que a possibilidade de você juntar etapas é muito bacana. A questão dos prazos de renovação, não faz sentido ficar renovando licença todo ano. Os prazos de renovação podem ser muito maiores, até porque as coisas não são modificadas tão rápido. Acho que a licença por adesão e compromisso, que não é licença, ela é basicamente um cadastro, mas a licença de adesão e compromisso para o baixo impacto resolveria todos os problemas de licenciamento municipal, quase todos, né? Então, aquele licenciamento de baixo impacto e baixo risco poderia ser resolvido com LAC. Agora, eu não vejo a LAC como um licenciamento para obras com impacto ambiental. Acho que com baixo impacto, baixo risco, tranquilo LAC, né? As prefeituras, por uma questão de arrecadação, começaram a exigir licença ambiental municipal para tudo que possa imaginar. Uma pizzaria, porque queima lenha, precisa de licença. Um posto de gasolina precisa de licença. Então acho que para o licenciamento, esse licenciamento de baixo risco e baixo impacto, a LAC poderia ser resolvido. Acho que tem questões de insegurança jurídica, sim, e uma parte dela será resolvido com a lei geral, outra não, né? Então, alguns estados, por exemplo, usam instrumentos que não estão previstos em lei federal. Isso cria insegurança jurídica, obviamente, né? Então, você colocar isso tudo dentro de uma lei geral, acho que ajuda, acho que resolve. A questão de você ter a ordem de prioridade, né? Não é só ordem de chegada, né? Então, às vezes, você tem uma obra muito importante e que fica lá no final da fila esperando chegar a vez dela. Então, a possibilidade de você ter prioridade, né? Então, o projeto de lei trata muito disso, obras de interesse nacional, estadual, municipal, ganham uma agilidade maior, obras de saneamento. Eu mesmo fui prefeito de uma cidade, demorou quase um ano para conseguir a licença de uma estação de tratamento de esgoto, e era a licença de instalação, né? Então, assim, obras de saneamento tem que ter prioridade, sim, eu acho que é essencial que a gente consiga trabalhar nessa perspectiva. Acho que a lei traz uma coisa muito bacana para a construção civil, que é a integração das licenças urbanísticas e ambiental. Acho que é essencial para quem é da construção civil, é importante que haja uma integração, né, do que é o urbanístico e do que é o ambiental, e a lei trata disso, né, parcelamento do solo, regularização ambiental, abastecimento de água, coleta, disposição. Acho que você poder tratar essas licenças de maneira integrada é muito bacana. Acho que a gente tem algumas coisas, como já foi dito aqui, a gente tem hoje no grupo de trabalho, eu falo isso com muita tranquilidade, tanto as pessoas que trabalham na área ambiental quanto as pessoas que trabalham nos setores mais empresariais, a gente tem hoje um acordo talvez de mais de 80% do texto. Algo que eu tenho defendido é que a gente não vai conseguir ter consenso em tudo. O que eu tenho defendido é que a gente leve para o plenário da Câmara os consensos. Se a gente levar
para o plenário os consensos, a gente consegue votar logo essa matéria. Tem setores que entenderam que a sustentabilidade é importante, mas tem setores que ainda olham, ainda têm um olhar para o passado, né? Então, a gente tem visto alguns setores propondo medidas que no texto vão criar problemas na sua aprovação, né? Como você não ter mais análise de risco, como você não ouvir determinados órgãos. Então, vou dar um exemplo, como é que você vai dar uma licença que demanda, por uma atividade que demanda uso de água e não vai exigir mais a outorga do uso de água. Então, você dá licença e não tem água disponível. Então, assim, tem coisas que a gente precisa avançar. Acho, e digo com muita tranquilidade, a maior parte dos problemas ambientais do Brasil não tem a ver com obras licenciadas ou licenciáveis, enfim, o nome que quiser colocar. A maior parte do problema ambiental do Brasil, que é desmatamento, o desmatamento no Brasil é feito sem licença, é feito ao arrepio da legislação. O maior problema que a gente tem ambiental hoje no Brasil é o desmatamento. Perdemos no ano passado 1.200.000 hectares de floresta, e isso não teve absolutamente nada a ver com licenciamento, né? Uma parte do desmatamento é licenciado, uma parte do desmatamento é feito com autorização de órgãos ambientais, mas a maior parte do problema não tem a ver com o licenciamento, né? O licenciamento hoje é um debate que precisa ser aprofundado. Acho que a gente precisa ter essa uniformização, a gente precisava ter segurança jurídica. Tem muitos estados aloprando com a legislação de maneira muito clara, enfim, alguns estados estão mais do que inovando, estão flexibilizando além da conta, e isso cria problemas sérios, porque aí o papel do Ministério Público acaba ficando mais pesado, a mão fica mais pesada. Então, a gente precisa ter uma lei, sim, uma lei que possa criar essa uniformização, né, onde os estados possam ter o mesmo amparo. Né? Nós já resolvemos problemas de competência com a Lei Complementar 140 de 2011, que é a segunda lei que a gente tem sobre licenciamento, mas eu acho que a gente precisava, sim, avançar nisso. Eu sou um defensor disso, mas eu acho que a gente precisava trabalhar na busca pelos consensos, né? Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui, dizer da satisfação de estar conversando, dialogando com vocês. Eu acho que a gente tem muito ainda a avançar, mas precisamos avançar de maneira consistente, né? Então, eu tenho visto, às vezes, alguns setores como mineração propondo coisas que são eventuais retrocessos. A agricultura está propondo na lei que o cadastro ambiental rural seja considerado licença. O cadastro ambiental rural é importantíssimo, mas não é licença, né? Então, e nem acho que toda plantação, toda produção agrícola precisa ser licenciada, longe disso, enfim. Mas algumas soluções mágicas que estão querendo colocar na legislação é o que está impedindo a sua votação. Então, é esse alerta que eu quero fazer. Se a gente tiver um texto limpo, um texto onde a gente trata dos pontos nevrálgicos, né, onde a gente resolve, onde a gente leva para o plenário da Câmara os consensos entre os diferentes setores, a gente com certeza consegue avançar nessa lei. Além da lei, a gente precisa melhorar a estrutura. As estruturas, normalmente em órgãos ambientais, quem vai para o licenciamento ambiental, às vezes o pessoal pega funcionário, o funcionário está dando trabalho e coloca de castigo no setor de licenciamento. Não faz sentido isso. Nós precisamos dos melhores servidores na área de licenciamento, nós precisamos de servidores capacitados, que pegam a rima, consiga ler aquilo lá, né? Nós precisamos melhorar a qualidade dos estudos ambientais. Tem muito estudo ruim, né, que o empreendedor não faz a mínima ideia, o empreendedor contrata, paga caro, vem um monte de papel, e aí o órgão ambiental olha para aquilo e fala, olha, não dá para analisar com esse estudo mal feito. Então, a gente vai precisar melhorar essa estrutura, precisa de uma estrutura mais robusta, mas de um procedimento mais leve, um procedimento mais célere, né? Uma análise mais acurada, mas um procedimento onde todo mundo se sinta à vontade, onde o órgão ambiental tenha, inclusive, a legitimidade de dizer, olha, essa obra não tem viabilidade ambiental, invista em outra coisa. Aqui não adianta você ficar insistindo. O empreendedor, às vezes, precisa ter uma resposta rápida, mesmo que seja uma resposta negativa, né? Às vezes, o que o órgão ambiental faz? Em vez de falar não, fica pedindo mais coisa. Me arruma mais isso, me arruma mais aquilo, né? A gente precisa avançar em alguns outros instrumentos, como avaliação ambiental estratégica, até a ponto de dizer, olha, pode investir aqui, não invista lá, porque lá você vai ter problema, lá a gente tem áreas mais sensíveis. Então, acho que o equilíbrio
entre a eficiência administrativa, entre o equilíbrio entre a eficiência e a precaução, talvez seja a grande saída para que a gente possa votar logo essa lei geral e poder avançar nesse debate, que é um debate importantíssimo para o Brasil. Então, minhas considerações iniciais são essas, né? Sou favorável à lei geral do licenciamento, mas sem mágica, sem solução mágica, mirabolante, porque aí é difícil votar. Enfim, o Brasil, a questão ambiental no Brasil já é uma questão tensionada além da conta no nosso país. Obrigado. Obrigado, deputado. Vai ser bom, que vai enriquecer bem os nossos debates aí na sequência. Vou passar a palavra ao deputado federal Josias da Vitória, do Espírito Santo. Muito obrigado, deputado, mais uma vez, pela sua presença. Obrigado, Nilson. Eu que agradeço o convite, quero cumprimentar você, cumprimentar o nosso presidente Zé Carlos Martins, em nome dele, todos os representantes da CEBIC, da construção, que estão aqui nessa nossa conferência. De uma forma muito especial, saudar o Aristóteles, que é do nosso estado, que também representa a construção, é do Sinduscom. Autoridades no Congresso Nacional que falaram muito melhor do que eu tecnicamente. Quero cumprimentar aí nosso presidente da Comissão do Meio Ambiente, o deputado Rodrigo Agostinho, que nos antecedeu, e também o nosso deputado Kim Kataguiri, que tem uma nobre missão aí de relatar esse PL 3729, a Lei Geral de Licitações, perdão, a Lei Geral do Meio Ambiente, das nossas licenças ambientais. Tomara que ele possa, aí, depois de 15 anos de debate, realmente aí atender o Marco Sais aí com pensamento de Churchill, né? Que talvez chegamos no fim do começo, porque é um tema extremamente importante, que esse segmento sabe da sua relevância, mas a maioria dos segmentos que empreendem no nosso país se esbarram nas licenças ambientais. Então, é um interesse público nacional e pode ser que o Congresso, nessa legislatura, nós consigamos aí fazer esse avanço. Eu acredito muito que isso aconteça, até pela maturidade que nós temos no Congresso Nacional. Tantos avanços que nós tivemos, já citado aqui alguns, como a Lei do Gás, como avanços na Lei de Licitações, tivemos avanços, né, na própria reforma da Previdência, avanços que tem uma expectativa na regra tributária, que é um outro tema que vai abrir o nosso país aí para dialogar melhor com os investidores do mundo. Nós temos uma grande preocupação em avançarmos também nessas regras ambientais, principalmente no licenciamento. Então, cabe a mim, aqui, enquanto coordenador da bancada do meu estado, tratar da importância que nós temos em entregar essa regra para o país. Todos nós falamos em flexibilização, mas também com garantia que possamos manter o nosso meio ambiente preservado por uma regra clara. E o presidente, Zé Carlos, ele falou em transparência. Se nós temos uma regra transparente, não vai ter espaço para que nós possamos aí ter servidores que não são alinhados com coerência na defesa da regra pública, para que possam flertar com algum tipo de corrupção. E uma regra transparente vai dar proteção, segurança aos empreendedores sérios, mas também ao poder estatal. Então, você padronizar as regras, isso dá a possibilidade que desdobre nos nossos estados, nos nossos municípios também, ter uma facilidade com essa segurança jurídica esperada por todos nós. Quero citar um exemplo aqui no Espírito Santo. O Ministério da Infraestrutura, o nosso DENIT, vem dialogando há muito tempo com o IBAMA sobre uma importante obra que todos conhecem, a BR-101, que é a rodovia que corta o nosso país, a rodovia mais importante do nosso Brasil. E nós temos um trecho aqui no norte do nosso estado que é de interesse público, e como falou o deputado Rodrigo Agostinho, essa regra ela precisa priorizar que as obras de interesses públicos nacionais, estaduais e municipais, elas tenham prioridade. É um absurdo, a gente está aí há 10 anos, praticamente, debatendo com o IBAMA e não conseguimos vencer uma ampliação
uma duplicação dessa rodovia. A proposta que tem é dar um contorno de 70 quilômetros. Olha o absurdo que é, aonde nós nem avançaríamos na mata, que é a reserva de Soretama que tem aqui. Então, o que nós precisamos é que a nova lei possa dar a possibilidade de que nós tenhamos avanços de interesse público, com garantia, né, de proteção ao meio ambiente, mas também com regras claras que facilitem aqueles que querem empreender também no setor privado. Porque a burocracia que existe hoje, né, as mais variadas regras, que desdobradas também nos municípios, faz com que nós possamos aí ter o empreendedor apostando no escuro. Muitas das vezes, se ele já tivesse uma segurança que aquele empreendimento ele não pode se instalar naquele local, porque tem um impedimento legal, facilitaria, economizaria tempo, energia, ele poderia estar gerando emprego e renda em outros locais. Eu acho que é isso que está posto, e é isso que é um dever de casa que nós temos. E se tem uma das coisas em que eu posso contribuir muito nessa nossa missão, é fazer um encontro com os colegas do nosso Estado, né, os nossos deputados federais, os nossos senadores, que possam tentar trabalhar, um entendimento em defesa do nosso Estado, porque é a missão que me cabe enquanto coordenador da bancada. Eu acredito que é um dos motivos em que o Aristóteles me convidou para participar aqui dessa nossa agenda, e o Espírito Santo tem feito isso. Em muitas das nossas ações no Congresso, nós nos encontramos pelo bem do Brasil, pelo desenvolvimento do nosso Espírito Santo, e respeitando as posições partidárias, respeitando as posições de defesas de cada um parlamentar, regional, institucional, de segmentos. Nós nos encontramos aquilo que é do interesse público, que é do interesse do Brasil, e principalmente que é a minha missão, que é coordenar essa bancada no Estado, e aquilo que for de importante para o nosso Espírito Santo, a gente tem discutido. E esse é um tema muito relevante. Então, para mim, é uma satisfação participar aqui junto com vocês, né? A nossa participação é falar que nós estamos comprometidos, que nós possamos aí ter o convencimento do Congresso a votar o quanto mais cedo possível. O Kim Kataguiri, que tem a missão de relatar esse projeto, está muito mais atualizado e sabe da possibilidade. Tomara que ele erre aí na previsão e a gente consiga votar esse ano, na verdade, porque tudo é possível, tudo é muito possível, mas ele é um jovem e com a sua juventude, mas com o seu conhecimento e com a sua capacidade de convergência, ele tem contribuído muito para o desenvolvimento do nosso Brasil, e eu acredito que essa vai ser mais uma das ações em que ele vai ter. Eu me coloco aqui à disposição do segmento da construção civil, para que a gente possa dialogar, avançar com as relações que nós temos partidárias e principalmente com a relação do nosso Estado do Espírito Santo. Uma das missões em poder entregar para o nosso país é essa regra que já está aí decantando no plenário do Congresso aí há mais de 15 anos, e eu acredito que nós vamos poder concluir ela no decorrer dessa legislatura, mas o quanto antes possível, para dar oportunidades àqueles que acreditam no Brasil, àqueles que querem fazer com que o Brasil possa ser apresentado para o mundo com oportunidade para os nossos brasileiros. E, para isso, nós precisamos, flexibilizar não é a palavra, mas avançar nas regras, em regras que possam dar segurança, que possam também ter um ambiente muito bom para poder, além de empreender, gerar oportunidades. É a nossa participação. Muito obrigado, deputado. Contamos com o seu apoio. Aristóteles vai estar aí, né, sempre em contato, para que efetivamente a gente possa avançar e possamos votar essa lei. Eu agora vou passar a palavra a Patrícia Iglesias, presidente da CETESB São Paulo. Bom dia a todos, bom dia ao nosso anfitrião, né, Aristóteles Costa, que nos recebe nessa manhã, a todos os senhores deputados e demais componentes desse painel. Para a CETESB é uma honra participar desse evento e trazer, na verdade, algumas questões que nos parecem relevantes. É claro que a realidade de São Paulo é muito diferente da realidade de outros estados brasileiros,
Mas é importante pontuar que no estado de São Paulo nós temos avançado bastante no que diz respeito ao licenciamento, para colocar bem claro que o licenciamento ele tem sim as suas regras mestras, né? E que é a partir delas que nós trabalhamos. Então, por exemplo, hoje nós estamos num prazo na CETESB para licenças de operação que varia em torno de 32 dias, né? Esse é um elemento importante, separar as atividades de impacto daquelas que não são de impacto e que, portanto, podem seguir um prazo menor. Nós também aplicamos o que eu chamo de CETESB de portas abertas. A melhor forma de resolver questões é receber o empreendedor e esclarecer as dúvidas, de forma que aquele processo de licenciamento já chegue muito mais redondo para apreciação do órgão ambiental. Isso tem feito muita diferença na redução dos prazos. Por isso que nós falamos que o licenciamento hoje é um licenciamento dinâmico. Ele também precisa atender ao timing do negócio, mas com um órgão ambiental próximo, olhando na situação concreta aquilo que é necessário, e é o que nós temos procurado fazer nessa gestão. E esse licenciamento precisa trazer segurança jurídica. Caso contrário, nós teremos uma forte judicialização sempre. Então, entendemos que sim, uma nova lei geral do licenciamento é positiva, mas ela deve respeitar aquilo que nós já temos hoje, por exemplo, do ponto de vista constitucional, e atender a esses elementos, em especial a questão da segurança jurídica. Então, por exemplo, eu não vejo nenhum problema no crime culposo por parte do servidor, e coloco isso com toda clareza, porque crime culposo depende de demonstração de culpa. E, portanto, não quer dizer que se o servidor, no caso o funcionário, aplicou uma norma errada, ele vai ser responsabilizado por crime ambiental. Não é isso que a legislação coloca, não é isso que está no dispositivo da Lei de Crimes Ambientais. Então, eu acho que esse não é o nosso maior problema. O problema é simplesmente ter gestão em relação ao licenciamento e regras claras, né, que esse projeto traz. Então, eu coloco, na verdade, algumas observações por parte da CETESB. Por exemplo, o dispositivo que trata de licença prévia, né, LP, LI e LO conjunta, ele dá a impressão de que todas as vezes que nós tivermos essas 3 licenças, nós vamos precisar de um estudo prévio de impacto ambiental. Precisa tomar cuidado com isso, porque senão uma interpretação indevida, ao invés de agilizar, vai burocratizar mais. Por exemplo, no estado de São Paulo, nós trabalhamos com RAP, que é um relatório ambiental preliminar, com estudo ambiental simplificado, com memorial de caracterização de empreendimento, e não necessariamente com o estudo prévio de impacto ambiental. Então, é preciso tomar cuidado e fazer um certo refinamento no que diz respeito à regra, porque muitas vezes nós pensamos em agilizar e geramos o efeito contrário, né? Uma maior burocracia, tá? Esse é um ponto que deve ser visto e deve ser pensado no que diz respeito ao próprio projeto. E me parece também que é interessante, né, pensar um pouco nessa questão da consulta aos demais órgãos, porque da forma como nós temos, né, a desvinculação da oitiva de outros órgãos, isso também pode caminhar para uma judicialização se aquele órgão for considerado fundamental no que diz respeito àquela licença. Então, o Estado de São Paulo procurou corrigir isso de outra forma, conversando com esses órgãos envolvidos e trazendo um regramento claro. Por exemplo, nós tínhamos mais de 800 empreendimentos parados em relação à questão do Comaer e segurança aeroportuária, que foram resolvidos simplesmente com o estabelecimento de um ponto de contato, né, e esclarecimento da condição que o nosso próprio órgão ambiental, CETESB, tinha de analisar determinadas questões. Não é porque eu tenho um empreendimento próximo a um aeródromo ou aeroporto que necessariamente eu vou ter que transferir isso para o Comaer, que tem 2 técnicos para avaliar, quando o próprio órgão ambiental tem condição de fazer essa análise. Esse é apenas um exemplo que eu dou a vocês. Então, essas normas, elas precisam ser vistas com cuidado. Mesmo a questão, né, prevista na regra, no que diz respeito ao prazo máximo de 6 meses,
Veja, não adianta imaginar que se passados 6 meses eu tenho uma licença automática e aí efetivamente eu resolvi meu problema, porque no dia seguinte esse caso vai ser judicializado e eu vou demorar muito mais tempo para resolver essa questão do que num licenciamento que ultrapasse os 6 meses. É extremamente complicado você colocar uma regra assim sem olhar o caso concreto. Então, são algumas sugestões que nós, como CETESB, trazemos, assim como a própria obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil. Nós sabemos que o seguro é um contrato. Eu sou uma civilista do Departamento de Direito Civil e contrato depende de ambas as partes. Por isso que seguro não tem como ser obrigatório nesses casos, e mesmo que fosse obrigatório, é exatamente aquele clausulado do seguro que vai estabelecer os limites da responsabilidade do segurador, que não vai suprir tudo aquilo que o empreendedor precisa fazer. Tanto é assim que nós já temos seguro ambiental no mercado, esse seguro não tem atingido, inclusive, os resultados pretendidos. Por quê? Porque as seguradoras vão estabelecer os limites dos seus clausulados. Então, o seguro não substitui aquilo que precisa ser feito no âmbito da atividade a ser desenvolvida. Então, eu coloco essas observações, o tempo é curto, 5 minutos, apenas algumas observações, poderia trazer outras, né? A própria, por exemplo, certidão de uso e ocupação do solo que vem do município, ao meu ver, é fundamental. Caso contrário, nós teríamos que saber a legislação de 645 municípios no estado de São Paulo e no nível federal de mais de 5.000 municípios, o que inviabilizaria e tornaria o licenciamento muito mais lento e não mais rápido. Então, é importante também olhar as propostas com base no, vamos dizer, em quem está no front, né? Trabalhando isso no dia a dia, que eventuais normas não venham a trazer um atraso e uma demora maior ao invés de uma agilidade. Mas eu concluo dizendo que sim, essa lei é interessante, o fato de termos uma lei geral é algo positivo, né? Mas que devemos sempre fazer o refinamento necessário para que essa lei possa, de fato, trazer os avanços ao nosso país, né? Que são tão necessários. Eu agradeço e já coloco aos senhores que às 11h30 eu entro em outro evento, então eu fico mais um pouco, mas depois vou ter que sair, porque eu falo num evento do setor do agronegócio. Agradeço pela oportunidade, muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Muito bom a gente ficar olhando e ouvindo justamente os diversos pontos de vista, de que lado você está, né, do balcão, como faz, que é tão importante ter esse diálogo, né? Isso esse também é o objetivo desse nosso ciclo de debate. Gostaria de passar a palavra para Anderson Aguilar, subsecretário de Regulação Ambiental de Minas Gerais. Ângelo, mais uma vez aí, obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês, já aproveito e lhe cumprimentar também o Aristóteles, agradecer pelo convite, vou aqui só reconhecer o protagonismo aqui, o grande auxílio que tem dado o Sinduscom Minas Gerais, através do Geraldo Jardim, e também o CICEPOT, através do presidente Emi Cadá, duas personalidades que têm contribuído muito com a agenda ambiental. Cumprimentar os deputados aqui presentes, destacar a fala do deputado Rodrigo e também do Kim Kataguiri, parabéns pelo trabalho, destacar a fala do Josias também, que foi muito importante, cumprimentar a Patrícia, colega de órgão ambiental, e vou falar algumas coisas muito rápidas, né, tentar ficar aqui no meu tempo de 5 minutos. Bom, primeiro dizer que a gente acha importantíssimo o projeto de lei, a gente vem acompanhando já com um certo tempo e uma grande observação, e algumas vezes tivemos a oportunidade de participar de algumas discussões, tendo em vista que o Estado de Minas Gerais ocupava até pouco tempo a presidência da ABEMA, com o ex-secretário de Meio Ambiente, doutor Germano, agora a doutora Marília é à frente da pasta, não é uma secretária que está desvinculada do assunto, ao contrário, funcionária de carreira, era presidente do IGAM, órgão de gestão das águas do Estado de Minas Gerais, e vem acompanhando ativamente essa discussão. Nós estamos implementando no Estado de Minas Gerais já há algum tempo, especialmente de 2016 para cá, algumas ações que vão muito de encontro com o projeto de lei.
destacando que em 2016 a gente já tem lei estadual que regulamenta a licença ambiental simplificada, a gente instituiu, então, o relatório ambiental simplificado, a licença ambiental simplificada, a modalidade de cadastro no licenciamento ambiental, colocando as licenças de operações no prazo de 10 anos, licença de instalação 6 anos e licença prévia no tempo de 5 anos. Nós estabelecemos as licenças concomitantes, não é uma novidade de Minas Gerais, a gente tem uma classificação de licenciamento que vai de 1 a 6, considera a natureza da atividade, a tipologia da atividade, o potencial poluidor degradador do empreendimento, o porte da atividade, e a partir de 2017 a gente também inseriu os critérios locacionais aprovados pelo nosso Conselho Estadual de Meio Ambiente, como uma diretiva colocada desde 2009 para ser estudada, e a gente implantou também uma estrutura de dados espaciais que possibilita para o empreendedor, para o investidor, saber qual é a modalidade de licenciamento que ele vai passar segundo a normativa que foi aprovada, então, em 2017. Se ele vai ter uma licença simplificada na modalidade cadastro, que hoje no estado de Minas Gerais, tempo médio de 9 dias, uma licença com relatório ambiental simplificado, 30 dias, uma licença em modalidade única, LP mais LI mais LO, a gente já pratica isso no estado. Lembrando que cada fase da licença ela tem um rol de condicionantes distinto e uma apresentação dentro do seu tempo. Licenças concomitantes também, LP mais LI em alguns casos, LI mais LO em outros casos. O processo de renovação ele acontece dentro dos 10 anos previstos da licença. Obviamente, se tiver penalidades transitadas e julgadas, essa licença pode ter uma diminuição de 2 até 4 anos nesse prazo máximo de 10 anos. A estrutura de dados espaciais a gente chama de IDE, CISEMA, né? Tem um acesso diário de mais de 800 acessos. Nós temos hoje mais de 500 camadas. Essas camadas são informações não só do Estado de Minas Gerais, mas de órgãos federais, né? Eu poderia citar aqui SECAV do ICMBio com as cavidades, IFAM com o Patrimônio Histórico Cultural, o nosso Instituto Estadual de Patrimônio Histórico Cultural também, o IEFA, FUNAI, Fundação Palmares, dentre outros órgãos, todos aqueles a gente vem buscado informações que estão mapeadas, tem produtos cartográficos e tem disponibilizado para que haja planejamento, especialmente do investidor e empreendedor, haja assertividade dos consultores na hora da proposta do licenciamento ambiental, com estudos específicos e adequados à realidade daquele empreendimento e à sua proposta de intervenção também, e dos nossos técnicos para ter uma delimitação da ação do servidor no momento da análise ambiental, conhecendo qual é a singularidade presente naquela localidade, as suas fragilidades e a sua potencialidade de investimento naquele local, tendo em vista as condições que aquela área já esteve no passado ou uma fase de recuperação ou até de modificação da sua vocação original. Um exemplo dessa mudança de vocação tem acontecido aqui muito no norte de Minas, por causa do nosso índice sonorimétrico que é elevado, algumas pastagens e áreas degradadas, e áreas degradadas têm sido convertidas em usinas de produção de energia solar. A estrutura de dados espaciais também ela identifica a área do bioma de Mata Atlântica, assim como as suas singularidades em relação aos maciços florestais existentes e as áreas onde tem potencial de espécies endêmicas, de espécies protegidas e espécies de fauna ameaçada, tudo isso numa base cartográfica de fácil utilização, muito intuitiva, e que isso, como eu disse, leva um planejamento mais assertivo e mais preciso também. Nós colocamos todos os atos autorizativos aqui do Estado no formato digital, nós eliminamos o papel em 100%, então não há nenhum peticionamento que seja hoje por meio físico, né? No papel a gente tem alguns processos anteriores que ainda estavam nisso, eles teriam que passar por um processo de transição, a gente está criando agora, ainda esse ano, fazer com que mesmo esses processos que são no formato físico e papel, eles tenham peticionamento eletrônico, e a gente vai transferir todo ele para o formato digital. Isso implica em maior transparência e acesso 100% para consulta de todos os públicos, mas especialmente o Ministério Público e os outros órgãos de controle também, né, assim como os órgãos de investigação.
E a gente acredita que esse processo de transparência aberto e restrito a qualquer um, isso diminui os questionamentos por parte daqueles que querem informação, e eu digo isso de todos que fazem algum tipo de controle social, até mesmo a sociedade civil organizada, que muitas vezes faz peticionamento à busca de informação, e com essa transparência a gente diminui muito essas solicitações e deixa bem às claras o que é o procedimento, o que é o processo de licenciamento ambiental. A gente tem feito um esforço muito grande para publicar todas as nossas normas em formato digital, para que a regra seja uma regra clara também, compreendida por todos e que possa ter o devido acompanhamento. O Estado de Minas Gerais tem uma singularidade em relação à decisão dos processos, porque parte deles, né, especialmente os processos de grande porte e de maior impacto, que são os nossos 5 e 6 e 4 classe grande, são decididos pelo Conselho Estadual, através de câmaras técnicas especializadas, com conselheiros de forma paritária, 50% do órgão público, estadual, federal, algumas vezes municipal, quando tem a possibilidade de integrar, e outros da sociedade civil, sendo obrigatório o setor produtivo organizado tendo participação dentro dessas câmaras técnicas especializadas. Essas atividades todas que nós estamos fazendo é observando a Lei Geral do Licenciamento, seguindo em grande parte o que já está sendo colocado, discutido no Brasil, buscando as melhores práticas, as melhores regras de engenharia. Eu tenho aqui que fazer uma concordância com a apresentação do Marcos, que o licenciamento ele tem que sair um pouco da esfera jurídica e ele tem que adentrar mais na esfera técnica, ele tem que buscar tecnicidade em diversos aspectos, obviamente sem deixar de garantir a manifestação dos órgãos intervenientes, em que o que a gente tem feito aqui, eu gostaria de colocar como experiência, quando a gente coloca a informação espacializada, a gente primeiro garante que o órgão tenha conhecimento do que está sendo requerido a fim de licenciamento do Estado, e o órgão interveniente ele consegue identificar se ele precisa ou não manifestar naquele processo. Assim como quando ele disponibiliza as camadas para que a gente possa ter conhecimento, a gente também faz a solicitação ou até mesmo deixa de fazer a solicitação do órgão interveniente, o que faz com que o processo seja mais rápido à medida que alguns passos eles podem ser suprimidos e, obviamente, aqueles em que é identificado a necessidade do órgão interveniente, eles precisam ser respeitados e serem considerados no âmbito do processo para verificação de uma licença ambiental. Eu vou ficar aqui para não exceder os 5 minutos e cumprir o meu prazo aqui, pelo meu relógio aqui, eu estou dentro da minha margem. Eu vou continuar com vocês aqui até o final da nossa discussão à disposição, e não só aqui, gostaria de me colocar à disposição também, numa eventualidade, apresentar tudo isso que a gente tem construído aqui de inovação, tecnicidade, informatização, e por último, para finalizar, dizer que essas duas estruturas eletrônicas que nós fizemos, que é o sistema de licenciamento ambiental, que ele é 100% digital e elimina todo o papel, assim como a estrutura de dados espaciais, nós formatamos com servidores aqui da casa, e aí contratamos apenas para a fase de programação, uma fábrica de softwares com horas técnicas, e isso tem sido uma experiência muito interessante. O IBAMA tem feito alguma coisa parecida também, e seria assim, uma proposta que eu deixaria para ser discutida para os outros estados e para outras fases também, porque tem mostrado para a gente muita eficiência, né? Obrigado pela oportunidade da fala, continuo com vocês aqui e volto a palavra para você, Nilson, já te agradecendo pela oportunidade novamente. Anderson, é muito bom ver toda essa evolução, né, do Estado de Minas com a parte digital. A pandemia veio nos mostrar que, efetivamente, a gente consegue você não vai ser nem 100% presencial, nem 100% digital, mas esse mix, né, que vai dar uma mistura. Eu acho que com isso a gente antecipou aí quase 4, 5 anos do que iria acontecer, né? Então, hoje você tem os cartórios digitalizados, um bocado de coisa. Nessa parte ambiental, você tem a oportunidade de fazer audiências públicas da forma digital. Isso vai ser muito mais inclusivo. As pessoas vão participar muito mais, porque às vezes você tem dificuldade de custo de deslocamento, que a partir da parte digital a gente pode tirar muitas vantagens disso. Isso é que eu acho importante. Vou passar a palavra para Marcos Sais, né, para dar compilar aí tudo que nós falamos um pouquinho, e também tem algumas perguntas que estão aí no bate-papo, que ele também já vai se antecipar aí e já vai também respondendo. Marcos,
com a palavra. Bom, perfeito. É extremamente rico, mais uma vez, né, Nilson, a nossa conversa aqui. Eu quero, muito objetivamente, pontuar algumas questões. Eu acho que o deputado Kim deixou claro isso. O PL hoje, na verdade, ele é praticamente uma compilação de boas práticas dos estados. A pergunta está no chat, fala da questão, né, do licenciamento pelos estados. Isso é uma verdade. E por isso, como a presidente Patrícia também deixou bastante claro, e agora o subsecretário Anderson, o PL ele trouxe boas experiências e está dando essa uniformização. Lembremos que alguns estados estão mais avançados, estão mais adiantados, e é até uma forma de você trazer essa uniformização é pegar as boas práticas, ver o que aconteceu e está funcionando da forma correta. Uma segunda questão só sobre a modalidade culposa do crime do 67, a nossa defesa é porque, independentemente da condenação ao final de 4, 5, 6, 7, 8 anos de tramitação de um processo criminal, é brutal o servidor, ao fazer uma análise de algo já tão complexo quanto o licenciamento ambiental, ficar refém ou ficar vendo a possibilidade de ser réu numa ação criminal. Então, é lógico que o oferecimento de denúncia não por si só é uma condenação, mas a gente sabe que isso acaba atrapalhando muito, nesse sentido. Então, reiteramos que, se aconteceu de forma dolosa, o servidor tem que realmente responder, mas não pode isto acabar atrapalhando a tramitação do processo. Por isso, a nossa defesa naquela questão. Sobre a pergunta feita também no chat, os estados, e isso a lei deixa muito claro, isso foi muito debatido, especialmente nas audiências públicas, através dos conselhos e que o subsecretário Anderson nos fala aqui sobre o que aconteceu em Minas, este regramento feito pelos entes federativos, pelos conselhos estaduais, ele é mantido. O que você vai ter é a uniformização e cada estado, até pelo tamanho do nosso país, tem as suas especificidades. Sobre os órgãos intervenientes, o PL ele não traz qualquer desvinculação de oitiva de órgão interveniente. O que ele faz é não permitir que haja o poder de veto de algum órgão interveniente. E isso não é simplesmente o PL 3769 que está fazendo, a Lei Complementar 140 já deixou muito claro. Ela sim trata de competência que os empreendimentos são licenciados em um único nível. Então, você não pode ter um licenciamento do Estado e uma autarquia federal, por exemplo, vetar esse processo de licenciamento, está lá na Lei Complementar 140. E só uma última informação aí para o deputado Agostinho, só as fontes, né, da citação das 50 mil normas, e aí, deputado, talvez eu me fiz entender errado. Não existem 50 mil normas sobre licenciamento ambiental. Existem 50 mil normas sobre questões ambientais, na verdade, mais de 50. A fonte é a Secretaria de Apoio ao Licenciamento e Desapropriação do PPI, contratou uma consultoria Verde Gaia, de Minas Gerais, onde o subsecretário Anderson está. Se você bota no RC Ambiental, que é outra ferramenta de pesquisa, a gente chega a 58 mil normas. E o superintendente do IBAMA, novamente de Minas, o Enio Fonseca, até escreve no portal direitoambiental.com um artigo sobre essa questão e essa dificuldade. Então, para você conseguir entender estas mais de 50 mil normas, é importante que, para operacionalizá-las no licenciamento, a gente tenha a lei geral. É por isso que a gente vem defendendo, mas acho que foi extremamente produtivo, e a gente vê que, independente de pequenas divergências, há um consenso entre todos que falaram da importância e da necessidade da apresentação do PL ao plenário para que ele seja aprovado, com essas divergências que hoje são uma pequena parte da lei, sendo, então, se não houver esse consenso total, que às vezes é muito difícil, mas que sejam votados no plenário. Presidente Nilson, devolvo a palavra dizendo que saio muito feliz dessa produtiva manhã que tivemos hoje aqui para falar sobre o assunto. Obrigado, Marcos. Tentando sermos extremamente fiéis ao nosso prazo de horário, tá certo? Eu vou passar, primeiro, agradecer a todos da região Sudeste, e eu vou deixar o agradecimento pessoal de cada presidente, Ari, para você fazer na sequência a minha fala. Quero agradecer a você, Ari, pelo empenho, né, que você teve em montar tudo isso junto com o Caio, né, com o Geraldo, e que foi um sucesso, né? Eu acho que essas visões,
como o Marcos disse, você tem visões em que você tem pontos de discordância, mas você vê que no todo ele está muito maduro, que nós precisamos fazer com que isso aconteça para o bem do desenvolvimento, geração de emprego, renda e de segurança jurídica nos novos investimentos de infraestrutura, saneamento, etc. Então, Aristóteles, eu passo a palavra. Obrigado, Nilson. Senhores, nós vamos dar encerramento ao nosso evento. Eu quero agradecer a todos e vou fazer um agradecimento aos membros da CEBIC, aos nossos colegas da família CEBIC que estiveram presentes. Nós registramos aí, agradecendo a presença do Geraldo Liares, lá de Minas Gerais, que estava presente aí, o João Fernandes, do Sinduscom Rio, o Caio Portugal, da Elo, o Sandro Carlesso, da ADEME, ou seja, todos esses que são representantes regionais, fazem parte das entidades que compõem a CEBIC, que estavam assistindo, são os presidentes das entidades, que mobilizaram as pessoas, os convidados e viabilizaram a presença de todos vocês. Para encerrar, Nilson, eu só vou aproveitar aí uma fala do nosso deputado federal aqui do Espírito Santo, o Josias da Vitória, que ele falou com muita propriedade o seguinte: a presença dele aqui hoje, na condição de líder da bancada capixaba, é no sentido de ele absorver as nossas demandas e poder mobilizar e sensibilizar a bancada capixaba. É isso que a gente espera dos demais parlamentares, dos demais líderes das entidades regionais, que possam também conversar com seus líderes de bancada em Minas Gerais, Rio, São Paulo, e mobilizar os parlamentares, porque a votação no Congresso Nacional dessa lei depende da vontade política de todo mundo. Os consensos são necessários, como diz o deputado Agostinho, para que não haja impasse, mas é preciso vontade política e mobilização das bancadas, e é esse o papel que o nosso deputado da Vitória vai com certeza fazer, porque eu sei que ele é comprometido, envolvido com isso. Queria, portanto, agradecer a fala do deputado federal Josias da Vitória, agradecer a todo mundo, desejar um bom dia de trabalho a todos, uma boa tarde de trabalho, já estamos chegando no final da manhã, e, portanto, a minha fala é de muita felicidade pela realização desse evento no Sudeste. Obrigado, Nilson, obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço.